na aura, assim, a gente tem uma relação com a aura e que é interessante a gente ressignificar esse envolvimento com a aura, porque a aura ela é um campo de proteção, mas a gente não precisa ficar preocupado com ela sobre ela estar fechada, ela estar aberta. E muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a aura, como se minha aura está enfraquecida, então eu não vou naquele lugar, porque se eu for naquele lugar com a minha aura enfraquecida, eu vou sofrer muito e aquilo vai me abalar demais. E aí cria-se uma nova paranoia em cima dessa estrutura que se fortalece e se enfraquece no estalar de dedos. É muito rápido o trabalho da aura de fortalecimento e enfraquecimento. Então, do mesmo jeito que você se sente fraco, se você rapidamente movimentar seus braços, respirar, você vai sentir que ela se fortaleceu. E ela se fortalece muito rápido mesmo. Ao passo que você traz inclusive, a sua atenção mental e ela já se fortalece também, porque, como a gente já está vendo aí ao longo desse ano, a aura é o produto que nós estamos chamando assim, né, grosseiramente falando, sem entrar ainda nas nuances mais delicadas de cada etapa desse campo eletromagnético, mas de uma maneira grosseira, como nós estamos falando, ele é o produto do nosso trabalho mental, né? Então ele é mente funcionando mesmo, ele é memória. E, junto com esse processo de memória, nós temos lá a questão do número 3, quando a gente vai fazer o par com o número 7. Então, o número 7 sempre trabalha em par com o número 3, principalmente. Então, ele tem uma força atenuante nesse par. E a maneira como a gente olha para as nossas memórias e aquelas que nos machucaram sofre influência dessa maneira do número 3 de olhar e de agir em relação a isso, que pode muitas vezes impregnado dessa raiva mesmo. Então, seria natural você olhar para aquilo que passou e trazer um olhar ativo que você vai requisitar do número 3 essa ação para lidar com aquilo, porque mesmo quando a gente vai falar e que a gente tem tratado do perdão aqui, e inclusive aberto esse conceito do perdão de maneiras muito diferentes, né? Maneiras não convencionais, o que a gente é acostumado a ver, mas mesmo quando a gente vai falar desse perdão no nível inicial, que nós já comentamos, que é nesse nível de liberar um pouco aquilo que passou, para que aquilo que passou não seja um peso, o perdão, ele é uma ação, tá? Ele é uma ação, ele requer o número 3 para que aquilo aconteça. Por isso a dupla com o número 7 no total, né, somando o 10 na radiância. Então, quando esse número 3 também está em desafio, a maneira de olhar para aquilo que passou pode vir impregnada dessa característica daí do número 3, que é trazer a raiva, que é trazer tudo isso à tona de um jeito pesado, assim, de não saber lidar com aquilo e de ao não saber lidar com aquilo, querer que aquilo suma da frente. Aí a experiência de quem fortalece a aura e, consequentemente, fortalece o número 3, digamos assim, vamos dizer aqui osmose, mas é que como a gente trabalha nos pares, quando a gente trabalha um, o outro se fortalece também. Do mesmo jeito que, né, quando a gente requisita um, os dois precisam estar juntos ali nesse trabalho. Então, nesse fortalecimento da aura, você fortalece também a sua mente positiva ali, e aí quando ela se dá conta, ela se dá de cara com aquela memória, com aquele processo de identificação do passado que machuca ou que você não sabe lidar ainda, então você causa uma incerteza, uma insegurança, porque você não sabe como lidar com aquela memória ainda, não sabe qual será, né, o futuro dessa memória, então você não sabe como lidar com aquilo. O número 3 em desafio, o que ele vai fazer? Traz a raiva. Quando a raiva vem, ele quer tirar da frente. Então é um processo que vem conectado junto com esse número 3. Tá? Então a raiva é um processo natural. E a gente pode olhar isso também da maneira como o Guru Nanak propôs, a sétima etapa lá do mantra, nós vamos falar desse mantra aí pra frente mais em detalhes ainda. Mas é o mantra Nirvero. E o Nirvero já dei uma palhinha para vocês, ele quer dizer lá, não vingança, certo? A ausência da necessidade de vingança. E o que é raiva? Raiva é, em certa medida, numa primeira instância, se querer tirar da frente porque você não sabe lidar, e também uma forma de você acertar contas quando vem uma atitude a partir da raiva que é violenta, que ela tenta compensar, ou seja, uma vingança, ela tenta compensar o sofrimento a partir de uma atitude violenta que vem depois. E que pode estar direcionado para aquela memória ou para outra instância. Então você tenta compensar isso e você age grosseiramente com uma outra pessoa que não tem nada a ver com uma situação, porque você tenta compensar, ou seja, nessa ideia de vingança, vingança como uma compensação daquilo que passou, e você tenta compensar aquilo com uma outra situação. Então, quando a aura está enfraquecida, também surge isso. E é um processo de fortalecimento dela. A necessidade que surge de você acertar contas com o passado. Quanto mais a gente caminha e vai se sentindo cada vez mais relaxado, e é isso talvez que você esteja experimentando, esse senso de segurança e de estabilidade que vai surgindo aos poucos, mas aos poucos, vai te dando menos vontade de acertar contas com o passado. E menos vontade, menos necessidade. Você não sente que é necessário ficar acertando conta com o passado. Então a raiva vem surgindo também de uma maneira mais sutil.
e mais leve, até o ponto em que você não precisa mais lidar com aquilo, aquilo se torna só um fato na tua história que não causa mais um processo de identificação ou um sentido de si mesmo a partir daquela memória. E isso acontece com muitos eventos traumáticos da nossa vida, né? E que ficam nos circulando assim nesse campo eletromagnético. E não só, vamos dizer assim, que a gente pode considerar dessa vida, mas toda a nossa constituição. Porque lembra lá, quando nós já falamos que quando nós acessamos essa encarnação, que o número 7 surge como essa estrutura, onde algo pode acontecer, esse processo mental cria ali, impregna todo o seu padrão nessa entrada da alma na encarnação, que vai formar o seu processo individual. Então, todos esses padrões vêm à tona quando a gente trabalha na aura também. E aí, eventualmente, a gente sente que não tem como lidar com tudo isso. Aí surge o 3 de novo, com essa incapacidade de olhar para isso. E aí, quando a gente pensa no 3 também, pensa na sua oitava acima, que é o 6, e a clareza sobre aquilo que está se vendo, e que a gente não fortalece, por exemplo, a linha do arco, que também faz parte da aura, e essa capacidade de olhar com clareza, a gente não consegue olhar com clareza para tudo que está vindo, e aí tudo que está vindo, a gente sente que não consegue lidar, porque não consegue olhar por etapas cada processo, e aí, em vez de olhar por etapas, a gente sente que é melhor tirar tudo da frente e não olhar para nada. Então, normalmente é isso que acontece também quando a gente começa a trabalhar, e esse é muito o sentido desse caminhar espiritual, quando a gente começa a ter uma certa claridade, que a gente fala assim, agora eu vou olhar para tudo que eu quero, que eu preciso trabalhar. Aí quando você começa a olhar, você fala assim, pera, não é demais. Então daí você dá um passo para trás que você quer olhar mais paulatinamente. E é um processo natural esse. Cada etapa tem o seu momento e a sua forma de seguir. Então o surgimento da raiva seria algo natural nesse processo, porque ele faz parte daquilo que precisa vir à tona para ser identificado. Então identificado, poder ser olhado com acolhimento, com essa não necessidade de que aquilo se torne uma compensação, né? Então que você não precisa acertar contas com aquilo que aconteceu, e aí você possa acolher, e então, no sentido mais elevado lá, daquele conceito de perdoar que nós estamos trabalhando, é transbordar livremente aquilo que é essencial em você. Nesse transbordamento máximo da doação. E a doação do quê? Do dom, daquilo que é essencial, daquilo que é natural. O dom é algo natural. Então você transborda aquilo naturalmente sem o impedimento desse filtro da identificação que muitas vezes se revela em forma de raiva. Tá? Então, esse é um processo natural assim, de construção mesmo, principalmente para quem tem esse número ou o número 3 mesmo em desafio. São dois números ali que não precisam estar nas posições de desafios, como eu já comentei com vocês. Pode ser um campo que ao longo da sua vida você negligenciou, não conscientemente, mas por alguma razão ficou negligenciado e agora ele está defasado e precisa levar mais vitalidade para lá. E quando a gente começa a levar vitalidade, as coisas começam a borbulhar num primeiro momento. Então as coisas tendem a piorar antes de você conseguir ter a estrutura para lidar com aquilo. Se naquele momento, vamos supor, há 2, 3 anos atrás, quando você trabalhou a aura e naquele momento veio muita raiva, você continuou esse trabalho, mesmo que você não tenha se dado conta, né? O trabalho foi continuando até agora que você se sinta mais fortalecida para olhar de volta para essas mesmas questões. Cada etapa desse processo faz parte disso que nós estamos vivendo. Não é nada estranho surgir raiva mesmo nesse processo. Tá? Aí o que você pode fazer com isso é tentar trazer a tua atenção de novo para a prática, para tentar perceber se quando essa raiva vem, ela não toma o controle. Você consegue observar a raiva como um processo fora de você. E aí o Akal, ele tem uma dica que eu gosto de falar para bastante gente também, e que eu vi ele comentando isso para uma pessoa, mas eu acho que funciona para todo mundo, que é assim, ele falou assim, quando surge essa raiva, dá um nome para essa pessoa, para essa personalidade. Dá um nome e trata ela na terceira pessoa. Aí você começa a lidar com você mesmo na terceira pessoa, aquilo perde o impacto. Tá? Então dá um nome para esse personagem e trata com uma certa ironia. Olha lá vem ela de novo com aqueles mesmos padrões, lá, querendo tirar tudo da frente, não querendo lidar com nada, e aí você começa a se distanciar desse processo. É uma dica que eu dou para todo mundo aí. Então quando você sentir que algo está vindo lá muito visceral, dá um nome para essa personalidade, e toda vez que ela surgir, você trata ela na terceira pessoa. Você vai perceber que você vai conseguir, pouco a pouco, criar um distanciamento e olhar para esse processo sem querer que ele suma de lá. Você só olha e dá risada dele. Eventualmente, você não vai conseguir fazer esse processo. Ele vai te tomar
Aí você vai ser tomada por esse processo e daí depois de um tempo é que você vai se dar conta, vai botar a mão na cabeça, inclusive falar assim, perdi a cabeça, fiz aquilo que não precisava fazer. Aí você honestamente volta para sua prática e tenta de novo. Esse é o ciclo da vida. E até falando um tanto de ciclos, que é algo que eu quero hoje tatear um pouco com vocês e que acho que pode inclusive favorecer nessa discussão desse olhar que pode vir sempre cíclico. E eu comentei isso já na aula passada. Toda vez que você sente que falhou, em vez de você trazer toda a carga daquele peso das suas falhas e de como você pode falhar e de como é ruim falhar, você pode trazer a oportunidade de perceber o campo onde tudo isso se torna um aprendizado. Então, se dar o direito de aprender a partir da falha e não se martirizar porque não aprendeu. O fato de a gente olhar para uma falha e ficar se martirizando, como é ruim não ter aprendido, eu ainda não aprendi isso, e fica aquele processo comocional, né, dramático em cima disso, é um tanto de arrogância, de achar que você estava num patamar diferente do que você está. E quando você se humildece, você traz o coração para estar lidando mais com os processos, e você entra na mesma altura da vida a partir do coração, você entende esse processo como um aprendizado mesmo, que é parte da didática e que ciclicamente acontece sistematicamente.